Bom dia, meu amado, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu, no meu, nos nossos corações. Que Ele, o Senhor, venha abençoar você grandiosamente e que este domingo seja um domingo de muitas bênçãos na sua vida. Aqui estamos nós, amados, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e eu fico muito feliz de poder ter você conosco aqui no nosso canal de TV, como também ter você conosco na rádio e também aqui no nosso canal no YouTube. Qualquer uma das formas que você escolheu para assistir à Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Se você está no nosso canal no YouTube, eu peço a você que se inscreva, se ainda não for inscrito, que você também deixe o seu like, faça o seu comentário, que também você ative o sininho para ser notificado de novas publicações. Queridos, hoje a nossa lição, ela vem nos ajudar, bastante, com certeza, no entendimento com relação à criação dos nossos filhos, tá? Você que está começando agora uma família, você que tem filhos pequenos, então com certeza você vai poder ser muito ajudado através da Escola Bíblica deste domingo, tá? Eu já não tenho mais criança, filhos pequenos, mas tenho os meus netos e continuo me preocupando com a criação de todos eles e desejando que eles sejam bênção nas mãos do Senhor, tá? Então, amados, nós vamos neste momento estar estudando a 12ª lição desse trimestre, tá? Então, é importante que nós atentemos para a lição de hoje, é a lição número 12, Criando filhos saudáveis, Criando filhos saudáveis. Então, querido, veja só como é bom, como é importante a gente aprender, a criar, sim, nossos filhos, e termos filhos saudáveis, tá? Então, desejo de todo o coração que você realmente esteja participando conosco da nossa lição, tá? Aqui estamos nós para mais uma lição e esse tema com certeza vai nos ajudar com relação à criação dos filhos, tá, querido? Então, veja bem, criando filhos saudáveis. O que nós entendemos por criar filhos saudáveis? O nosso textuário, amado, está em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que diz dessa forma: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Aqui a lição vai tratar, do crescimento do Senhor Jesus, da criação do Senhor Jesus, como seus pais o criaram, E a verdade prática da lição, amados, é a seguinte: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Então, quando nós, amados, criamos os nossos filhos de acordo com os princípios divinos, com os princípios cristãos, nós vamos ter filhos saudáveis, equilibrados, filhos amorosos, cuidadosos, zelosos com os pais, tá, querido? Então, que a lição de hoje venha trazer para você esclarecimentos a respeito, da criação dos nossos filhos. O texto bíblico, que é base da nossa escola bíblica, está em Lucas, no capítulo 2, versículo 40, e depois o versículo 42 ao 52. Começando, diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. 42 diz: E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam
seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes, entre os conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém, amados? Então, queridos, nós vamos estar orando agora, pedindo a bênção de Deus para a nossa lição, que o Senhor venha nos trazer discernimento, nos trazer entendimento da lição da escola dominical deste domingo. Amém? Querido Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela bênção, pela vida, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos tem concedido. Pedimos do Senhor o perdão dos nossos pecados, por obras, palavras e pensamentos. Pedimos agora, Senhor, o entendimento da lição de hoje. Que o Senhor venha nos trazer, meu Deus, o discernimento necessário para, Senhor, termos bom aproveitamento desta lição, criando filhos saudáveis. Em nome de Jesus. Amém e amém. Veja bem, proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e também equilibrada é o grande desafio de todas as famílias, principalmente das famílias cristãs, diante de um contexto que nós vivemos hoje, um contexto de imoralidade, de violência, que está presente na nossa sociedade dos dias de hoje. Então, por isso, amados, esta lição, ela estudará a natureza da família de Jesus. Vamos ver aqui as fases da vida do nosso Salvador, conforme os evangelhos registram. E, finalmente, vamos ver aqui o tríplice desenvolvimento do nosso Senhor dentro da sua família. Então, a partir desse estudo, nós vamos poder aprender preciosas lições para a nossa família. A lição de hoje também nos traz 3 objetivos que são importantes, que estão divididos em 3 tópicos, Primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus, Muitas vezes nós achamos que a família de Jesus vivia de uma forma diferente das outras famílias, que havia algo muito especial que diferenciava, que destoava das outras famílias. Mas na verdade, amados, a família de Jesus vivia na mais perfeita normalidade, Então a lição de hoje nós vamos aprender justamente sobre a normalidade da família do Senhor Jesus. O segundo ponto é abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos nos apresentam, Todas as fases que o evangelho nos mostra, de Jesus criança, Jesus adolescente, jovem, até o início e até o ministério do Senhor Jesus. E o terceiro ponto que nós vamos estar estudando é
explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus Cristo, tá, amados? Então, a infância, a adolescência, a juventude e a fase adulta, ou seja, o ciclo em que uma família precisa proporcionar todos os meios que uma criança necessita para se desenvolver física, psicológica e também espiritualmente. Então, é importante nós aprendermos, tá? Com a família de Jesus, tá bom, amados? Então, vamos aqui para o início da nossa lição de hoje. Queridos, olha, o Senhor Jesus, ele nasceu numa família normal. Primeira coisa que nós precisamos entender, que Jesus nasceu em uma família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria, tá? Então, Deus falou em sonho, em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria, por meio da obra do Espírito Santo, tá? Então José passou por aquela experiência, de se sentir traído e etc. E o Senhor então manda um anjo conversar com José e explicar a José o que de fato havia acontecido com a Maria e com a criança que estava ali no ventre de Maria. Por isso ele se tornou então o pai adotivo de Jesus. A criança, amados, concebida no ventre de Maria, era de fato o Verbo, tá? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos essa referência em João, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, queridos, nesta lição nós vamos estudar o desenvolvimento do Senhor Jesus. Amém? Então é isso que nós vamos fazer. O desenvolvimento do Senhor Jesus dentro da família de José e Maria, que são seus pais adotivos, tá? Então, nosso propósito é extrair lições da casa do nosso Senhor que venham nos auxiliar nos desafios familiares dos dias atuais, tá? Então, o primeiro ponto desta lição está bem aqui, tá? Uma família normal. Queridos, não havia nada de anormalidade na família do Senhor Jesus. Amém? Não havia nada de anormalidade na família de Jesus, tá? Vamos aqui ver os dados gerais desta família. José e Maria, eles eram descendentes da família real de Davi. Isso nós podemos conferir aqui em Lucas capítulo 2, versículos 4 e versículo 5, tá? Que diz: subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. No versículo 5 diz: a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, tá? Então, veja bem, o que nós aprendemos aqui é que José e Maria eram descendentes da família real, tá? Da raiz de Jessé, tá certo, amados? Então, o casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho que estava no seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Aqui em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25, nós temos esse relato, tá? Então diz assim aqui, olha o que diz aqui. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetou ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José,
filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, amados, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Olha assim, irmãos. Então, posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Então, podemos inferir isso, né, a partir do relato que nós vemos aqui do evangelista Mateus, né? E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu quem? Recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Amém, amados? Olha, o segundo ponto deste tópico é os filhos de José e Maria depois de Jesus, tá? Então, para muitas pessoas, Jesus foi filho único, quer dizer, Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus. Mas, na verdade, a Bíblia, ela contraria, tá, essa ideia, tá, essa tese defendida por algumas pessoas. Então, veja bem, queridos, os filhos de José e Maria depois do nascimento de Jesus. Olha, Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. Isso nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 2, no versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em pano, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles aonde? Na estalagem, né? Então não tinha lugar lá. Então a Bíblia, ela registra que os pais dele tiveram outros filhos, que os pais de Jesus tiveram outros filhos mais adiante, depois do nascimento. José então coabitou com a sua esposa, e eles tiveram uma vida normal de marido e mulher, de uma família normal, e tiveram filhos, tá? E como, por exemplo, Tiago, José, Judas, Simão, né? E pelo menos mais de uma irmã. Nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 6, versículo 3, nós vemos aqui o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Olha só. Então veja bem, o que nós vemos aqui neste texto de Marcos, capítulo 6, versículo 13, eram pessoas que conheciam a família de Jesus, que conheciam José, conheciam Maria, e pessoas que conheciam também os irmãos, tá? Conheciam também os irmãos do Senhor Jesus e suas irmãs. Ele fala aqui, né? E então ele fala isso claramente aqui, tá certo, amados? Então veja bem só, tá? Seus irmãos não o aceitavam como Messias, e por isso os seus irmãos até o rejeitavam. Nós vemos aqui em João 7, versículo 1 até o 5, né, que diz: depois disso Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém
que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, queridos, veja bem o que nós temos aqui. Somente os irmãos de Jesus o rejeitavam, não acreditavam que ele era o Messias, tá? E então, somente, irmãos, depois que Jesus ressuscitou, é que seus irmãos passaram a acreditar e o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, né, tornou-se um seguidor de Jesus e mesmo ele não sendo um dos apóstolos, Tiago, irmão de Jesus, tornou-se o líder principal da igreja lá em Jerusalém. E nós vemos isso aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 7, que diz: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, né? Então, Tiago creu, né? Então, amados, e se tornou um grande líder lá da igreja de Jerusalém. Então, amados, Jesus, ele cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança de Israel vivia. Então, muitas vezes nós temos dificuldades de entender isso aqui. Achamos que Jesus teve uma vida de Deus aqui na terra. Não, Jesus teve uma vida normal. Ele foi criança da mesma maneira que as outras crianças foram. Ele brincava da mesma maneira. Ele agia como criança, vivia como criança e tinha uma educação como todas as crianças tinham ali em Israel, tá certo? Então, queridos, o nosso segundo ponto da lição fala sobre o modo de criação de Jesus, tá? O modo que Jesus foi criado, tá? Precisamos desmistificar, amados, uma criação diferente, né, dada a Jesus, uma educação diferente dada a Jesus, pois Maria sabia que ele era o Filho de Deus, né? José também sabia, né? Tá? Então, leva-nos a entender que, poxa, José e Maria tinham o próprio Deus dentro da sua casa, né? Vestido de carne, próprio Deus dentro da sua casa. Então a gente acredita, sim, dá para a pessoa crer, né? Entender que Jesus tinha um tratamento diferente, afinal, ele era Deus. José e Maria sabiam disso, as outras pessoas não, mas José e Maria sim. Então, como seria, a gente imagina, o tratamento que José e Maria dava a Jesus? Pois eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Pois bem, então vamos ver o modo de criação de Jesus, tá certo, amados? Então veja bem, Jesus, o Filho especial. Poxa, que filho, né? Então, amados, a despeito de Jesus ter sido especial, né? José e Maria, eles nunca trataram os demais filhos com desprezo. José e Maria sempre cuidaram dos filhos de igual modo. Não havia preferencialismo, porque Jesus era o Filho de Deus e os demais irmãos dele eram filhos de José. Eles foram criados como crianças normais. E Jesus foi criado como uma criança normal, inserida numa família normal, irmão, meio-irmão de pessoas normais. Tá? Então é isso aqui. Eles sabiam que havia algo especial na vida do seu filho primogênito, na vida de Jesus, porque foi revelado a eles que ele, Jesus, seria o Salvador, o Filho de Deus. E nós vemos isso aqui em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha, o anjo avisou para Maria
O anjo disse a Maria que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Mas José e Maria criaram seus filhos de igual forma. O fato de Jesus ser o Filho de Deus não mudou a forma de José e Maria tratar a sua família, os seus filhos. Então, nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença entre os filhos. Não é? O primogênito era filho de Deus. Os demais eram filhos de José. O privilégio de ter o próprio Deus na sua casa. Mas José foi sábio em administrar a sua família para não gerar problemas com seus filhos. Então, queridos, eles souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros filhos, os outros irmãos de Jesus. Então, conheceremos melhor a maneira como o nosso Senhor se desenvolveu, tá? Segundo a sua humanidade, quando vamos analisar as fases de sua vida: a infância, a adolescência e a juventude de Jesus, tá? Então vamos ver aqui um pouco sobre a infância de Jesus. Olha, após nascer em Belém da Judéia, tá? Nosso Senhor, ele foi colocado num coxo, numa manjedoura, tá? Ele foi colocado ali numa manjedoura, né? O que é uma manjedoura? É um local onde se coloca a ração para os animais, né? O feno, o capim, os alimentos para os animais. Então, não se tratava de um objeto de um palácio real, né? Pois os seus pais, eles não tinham uma alternativa. Não havia lugar, né, para eles. Então, nas estalagens, então não havia alternativa, e fora ali que eles se arrumaram, que eles se ajeitaram, e fora ali naquela estrebaria que Jesus nasceu, né? E foi ali naquela manjedoura, naquele coxo, né? Naquele local de se colocar ração para os animais, que foi improvisado um berço para colocar o Senhor Jesus. Depois de 8 dias, José e Maria levaram Jesus para fazer a circuncisão, tá? Era lei, né? Então, no 8º dia, os filhos homens eram levados para que fossem circuncidados, né? E o que é a circuncisão? A circuncisão é a retirada do prepúcio, né? Para que a criança realmente se torne nominal, oficialmente judeu, né? Seja judeu, faça parte realmente dessa família, que é a família judaica. Então, queridos, veja bem, e eles deram o nome na circuncisão, né? Eles deram o nome ao menino, e o nome que fora dado fora o nome de Jesus, tá? Então nós temos práticas, né? Por exemplo, a Igreja Católica, ela realiza o batismo, né? E tudo mais, e ali é dado o nome da pessoa, né? E ali nós apresentamos os nossos filhos, nós cristãos apresentamos os nossos filhos e damos o nome, né? Para que seja apresentado por aquele nome, né? Depois vamos no cartório, registramos também, né, no cartório os nossos filhos dando o nome, tá? E os judeus faziam isso. Havia a circuncisão no 8º dia de nascimento. Então, todo o tratamento que Jesus recebeu dos seus pais, do seu pai adotivo e de sua mãe Maria, né? Todo o tratamento que ele recebeu foi semelhante ao tratamento dos outros meninos nascidos em Israel, inclusive dos seus irmãos, tá? Então, nosso Senhor, ele teve uma infância como a de qualquer menino ali da Judéia. Jesus, ele cresceu e ele desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, tá? Quanto à alimentação, à proteção, à saúde mental e à saúde física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados dos seus pais para ser
direcionado em todas essas situações. Então, nosso Senhor Jesus, ele teve de deixar, amados, a sua terra provisoriamente, tá? Tendo de ir para o Egito, tá? Então, Jesus, ele teve que ir para o Egito por causa das pressões, das perseguições. Herodes estava matando as crianças para poder chegar em Jesus. Então, teve que haver essa fuga para o Egito para proteger a integridade física do Senhor Jesus, tá? Para escapar assim do rei Herodes, né? E nós vemos esse relato, você pode ver lá em Mateus, no capítulo 2, versículo 13 e o versículo 14, tá? Então, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Então, nós vemos isso, né? Jesus regressando, quando as coisas já estavam calmas, né? José foi avisado, olha, está na hora da gente voltar para a nossa terra, está na hora de voltar para Israel. Então, Jesus teve a sua vida normal, né? De uma família normal, com viagens, com mudanças, com dificuldades, com perseguições, tá? Jesus passou por todas essas coisas, cresceu numa família normal. O terceiro ponto desse tópico é a adolescência de Jesus, tá? Então, Jesus foi criança, viveu como criança, como as outras crianças de Israel, mas Jesus também chegou à adolescência. Ele cresceu e ele chegou à adolescência. Como, quem sabe, você tem filhos adolescentes, né? Tá certo? Como você conduziu o seu filho desde a infância até chegar à adolescência? Isso é muito importante, tá? Para que seu filho tenha realmente uma vida saudável, né? Então, Jesus chegou à adolescência. Como foi a adolescência de Jesus? No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura. Mas Jesus não cresceu só em tamanho, né? Nós vemos gente muito grande, gente altas, né? Nós temos aqui mesmo, numa família da igreja, um rapaz que tem 2 metros de altura, né? É difícil para mim olhar para ele, vou orar por ele, colocar a mão na cabeça dele. Eu tenho dificuldade de chegar lá na cabeça dele, porque é um rapaz muito alto. E aqui diz que Jesus cresceu em estatura, não dessa forma exagerada, mas ele cresceu em estatura. Mas não foi só em estatura. Tem gente que cresce na estatura, né, no tamanho, mas não se desenvolve em outros setores da vida, né? E Jesus aqui, amados, ele cresceu em estatura, mas ele cresceu também em sabedoria, tá? Amém? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui para melhorar. Ele cresceu também em sabedoria, tá? Jesus a cada dia ficava mais sábio, porque Jesus fazia a lição de casa, né? Ele estudava a Tora, ele estudava as matérias obrigatórias pelas leis judaicas. Jesus cumpria direitinho todos os requisitos das leis judaicas, né? Como uma criança normal, como uma pessoa normal. Então ele cresceu em estatura, ele cresceu em sabedoria e cresceu também em graça diante de Deus e dos homens, né? Dos homens, né? As pessoas se admiravam de Jesus, do comportamento de Jesus, da sabedoria de Jesus, do conhecimento que Jesus havia adquirido. As pessoas se admiravam dele, né? E Jesus caíra na graça das pessoas, tá bom, amados? Então, na Bíblia, a informação que nós temos a respeito da adolescência do Senhor Jesus foi a sua experiência lá quando ele tinha 12 anos, lá em Jerusalém, quando ele estava diante dos doutores da lei. Ali, discorrendo com os doutores da lei, conversando a respeito de assuntos bíblicos, de assuntos de Deus, das leis, das tradições, das leis judaicas e etc. Então, veja bem, a adolescência de Jesus, quando Jesus deixou de acompanhar os seus pais de volta para Nazaré, né, e ficou em Jerusalém,
diferente do comportamento de alguns adolescentes, Jesus ficou ali com os doutores da lei, discorrendo, discutindo assuntos importantes do reino de Deus. Diferente de muitos adolescentes, né, que são desligados das coisas de Deus, mesmo das coisas humanas, dos compromissos humanos, né, dos estudos, né, dos compromissos dentro de casa e etc. Jesus ficou lá conversando com aqueles homens e foi absolvido por aquilo que acabou esquecendo, né, que tinha que voltar para casa, né? Ou não se pode dizer que ele esqueceu, porque Jesus não esquece de nada, né? Mas o tempo foi passando e Jesus foi ficando ali, né? E quando os pais deram falta de Jesus, ficaram tranquilos, porque Jesus era querido por todas as pessoas, pelo seu bom comportamento. E não, ele está no meio das pessoas, ele está vindo com mais alguém aí, com outras crianças, com alguma outra família, né? E ficaram despreocupados, andaram até um dia, quando então se preocuparam, né, pela ausência demasiada de Jesus, né? Então viram que Jesus não estava ali entre eles, se retornaram e, para sua surpresa, eles não encontraram Jesus chorando numa praça, Jesus chorando em alguma casa, Jesus perambulando pela rua, perdido. Não, eles acharam Jesus na sinagoga, discutindo a palavra com doutores da lei, tá? Doutores da lei. Então, nessa idade, o menino judeu, ele é introduzido na vida religiosa e ele se torna, então, um filho da lei, tá? Então, amados, a ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos, como, por exemplo, participar das festas. Eram 3 festas, né, mais importantes de Israel, por exemplo, a Páscoa, o Pentecostes e as festas dos tabernáculos. Então Jesus estava ali para cumprir essa tabela, cumprir esses requisitos religiosos das leis de Israel, tá? Então, amados, toda a celebração dessas festas duram 7 dias e depois todos voltam para as suas casas, né? Para as suas cidades, tá? Então, os pais do nosso Senhor Jesus também foram nessa festa. Ora, eles não faltavam essa festa. E eles tinham o compromisso de educar os seus filhos da mesma forma, para que continuassem a prática de se congregar, de participar das atividades religiosas do seu povo. Então, queridos, demoravam 7 dias e depois todos voltavam para as suas cidades. E o pai do nosso Senhor Jesus não imaginaram que Jesus iria ficar para trás, né? Então, depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. Aonde? No interior do templo, fazendo o quê? Conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, os doutores da lei, por sua vez, estavam maravilhados com o que eles ouviam de Jesus. Estavam maravilhados com a sabedoria daquela criança, daquele adolescente. Afinal, eles estavam conversando com uma pessoa de 12 anos de idade, né? Uma criança, tá? Então, amados, nós já vimos aqui a infância, nós já vimos a adolescência, mas nós também temos Jesus jovem, não é verdade? Como você, quem sabe que está me ouvindo agora, também é um jovem ou tem filhos jovens, tá? Então, dos 12 anos aos 30 anos de idade, amados, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Então, depois da experiência com os doutores da lei lá em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou
a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista, lá no Rio Jordão. Então, tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que Jesus, aprendeu a profissão de carpinteiro com José e exerceu essa profissão até os 30 anos, visto que José já havia morrido. Ele, como o filho mais velho, assumia a responsabilidade da família, né? Então é possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento da família por esses anos, tá? Que foram ocultos, né? Com relação à juventude de Jesus, que da adolescência, dos 12 anos, ele só vem aparecer já aos 30, tá? Então é possível sim que nesse período, né, que nos é velado, que nós não sabemos, que a Bíblia não registra, né, esses anos aqui, dos 12 aos 30, tá? Jesus assumiu a responsabilidade, né, do sustento, da manutenção da família, exercendo a profissão do seu pai José, do seu pai adotivo, né, e mantendo a casa, mantendo a família, tá? Então, amados, é possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento da família, né, por esses anos. E quando chegou a idade que o Pai, que Deus estabeleceu para que Jesus iniciasse o seu ministério, então Jesus deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos, que fariam o seu evangelho conhecido, tá? Então Jesus teve uma vida normal, né? Normal, tá? Então a criação de Jesus passou pela sua infância, pela sua adolescência e pela sua juventude, tá certo, meu querido? Então é importante nós entendermos isto, tá? Então, queridos, só para nós entendermos aqui, ou para esclarecer, formando a imaginação da criança, é importante proporcionar, amados, uma educação cristã pela imaginação, né? É uma bênção para os nossos filhos. Na fase da infância, isso faz muita diferença, pois essas experiências acompanhará a criança, né, na fase da adolescência e da juventude, na fase adulta. Então, por isso é importante você levar os seus filhos à escola dominical, por isso é importante você contribuir para que o seu filho esteja participando da escola bíblica dominical, sabe? Para quê? Para que ele conheça a história de Jesus, para que ele vá engatinhando, mais tarde caminhando, né, até chegar à fase adulta e ter plena consciência de como ele deve se comportar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Amém? Olha, o terceiro tópico da nossa lição está bem aqui, nós vamos ver aqui já, ó. Terceiro tópico da lição, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, amados, no capítulo 2, versículo 51 e 52, diz assim: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em graça para com Deus e os homens. Amém? Então, amados, aqui diz isso, que Jesus desceu com os seus pais e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe, ela guardava no coração esses acontecimentos, essas coisas que eram excepcionais, que iam acontecendo. E Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura e crescia em graça. Isso aqui é a fase de todos nós, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude, tá? Mas você presta atenção aqui, que Jesus não cresceu apenas
em estatura e em conhecimento, tá? Mas ele cresceu na graça de Deus e também dos homens, tá? Então veja bem como que estão os nossos filhos, o seu desenvolvimento, o seu crescimento, não é? Como nossos filhos são vistos na sociedade onde nós estamos inseridos, na nossa rua, né? Na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade. Como que os nossos filhos são vistos? Eles estão crescendo, desenvolvendo-se na graça das pessoas, na graça de Deus? Então, queridos, Jesus crescia em sabedoria, tá? O tríplice desenvolvimento de Jesus. Jesus se desenvolveu, amados, em sabedoria, tá? Então Jesus, ele recebeu uma educação básica de qualquer menino judeu, que qualquer menino judeu receberia. Jesus aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Jesus viveu uma vida simples, pois a sua família era uma família humilde, uma família pobre, né? Então, o nosso Senhor, amados, o nosso Senhor, ele crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com Deus, seus princípios de vida, sua disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura, tá? Então, amados, Jesus crescia em sabedoria, tá? É muito importante o crescimento em sabedoria. Mas também Jesus crescia em estatura. A palavra estatura, amados, se refere ao crescimento físico do menino, tá? Crescimento do corpo, tá? Então Jesus crescia em estatura, tá? Que se refere ao crescimento físico, tá? Pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico do nosso Senhor. Jesus viveu em Nazaré, amados, até os 30 anos de idade. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era normal, era saudável. Não por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpinteiro, né? Então, Jesus também tinha uma profissão. Então, veja bem que Jesus foi criado pelos seus pais, né? O seu pai adotivo, a sua mãe Maria, tá? Com o cuidado que eles tinham também com os outros filhos, até mesmo profissionalizar. Mas Jesus era o Filho de Deus. Os pais adotivos, José sabia que Jesus era o Filho de Deus. Sabia que Deus não precisa saber aprender a ser carpinteiro, ele já é, mas ele educou seus filhos da mesma forma, sem acepção, sem privilégios. Então Jesus crescia em estatura, né? Ele se desenvolveu, ele cresceu, foi uma pessoa saudável, e ele se desenvolveu também no trabalho de carpintaria. Se tornou profissional. Jesus tinha uma profissão. E você, como é que está aí a sua vida profissional? Tá? Jesus crescia também em graça diante de Deus e dos homens. Aqui está o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Ele crescia também em graça diante de Deus e diante dos homens. Então, a graça para com o Pai tinha a ver, amados, com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e à sua missão, né? Então, essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para os seus pais: por que é que me procuravas? Não sabeis que me convém tratar, olha só,
tratar do quê? Tratar dos negócios de meu pai? Tá, amados? Então veja só, ele crescia na graça diante de Deus, tá? Então, já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade, que era carismática, no sentido de atrair as pessoas para ouvir a sua mensagem, né? Então Jesus era muito carismático, e ele cresceu na graça, né? Na simpatia das pessoas. E quando Jesus começava a reunir, falar, as pessoas iam chegando e iam se aproximando. Então ele cresceu na graça das pessoas, na graça dos homens, tá? Então o carisma de nosso Senhor se revelou ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Amém, amados? E, queridos, lições importantes que nós podemos tirar aqui desta situação aqui, tá? Primeiro, olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual dos seus pais. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos, né? Não manifestar a predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração. Os outros filhos não sabiam quem era Jesus. Não sabiam que aquele irmão primogênito era o Filho de Deus. Eles estavam ali e quando Jesus começa a pregar, eles não acreditavam, porque Maria guardava no seu coração todas essas coisas. Precisava ser dito no tempo certo, tá? Então, queridos, isso aqui, a singeleza de Maria, guardar tudo no coração, revela uma personalidade discreta, uma personalidade não precipitada, uma personalidade equilibrada. O equilíbrio e o bom senso não podem faltar, amados, na educação dos nossos filhos. Tá certo? Ok? Se a pessoa, se Maria diz, olha, o teu irmão aqui é Deus, não é? Como seria então o desenvolvimento, o relacionamento desses filhos? Então, veja bem que Maria teve todo o cuidado. Amados, o Senhor Jesus, ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia em graça para com Deus e os homens. Amém? Então não há dúvida de que, amados, lendo a palavra de Deus, nós vamos crescer no conhecimento dele nas nossas vidas. Amém? Então, meu amado, para chegarmos aqui à conclusão da nossa lição, a família de Jesus, ela é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente, foi atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Queridos, que maravilha, não é verdade? Então, meu amado, veja bem, o que você conseguiu guardar de tudo isso que nós falamos aqui? Será que você conseguiu guardar alguma coisa? Vamos tentar lembrar então, revisando o nosso conteúdo, qual era a descendência de José e Maria. Você ainda lembra, tá?
de quem José e Maria era parente? Era descendente de quem? Tá? Se você lembra, vá lá nos comentários, você que está no YouTube, vá lá nos comentários e coloque lá, tá? José e Maria eram descendentes da família, tá? E coloque lá e diga de que família eles eram descendentes. Isso vai ser muito importante, porque você vai estar ajudando outras pessoas que talvez não tenham entendido, né? E aí você está ajudando, colocando lá no comentário, tá bom? Outro ponto, você pode citar pelo menos 3 nomes dos irmãos de Jesus? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, né? Jesus teve irmãos, ou melhor, meio-irmãos. Por quê? Porque Jesus nasceu do ventre de Maria sem a participação de José. E os demais irmãos de Jesus nasceram de um relacionamento conjugal normal entre José e Maria. Então, você lembra o nome de alguns dos irmãos? Pelo menos de 3 deles. Eu faço um pouquinho aí a memória, quem sabe você vai conseguir lembrar, tá? Primeiro, você precisa entender e lembrar que Jesus tinha irmãos. Ele também tinha irmãs, tá? Então, como era o nome, pelo menos de 3 irmãos de Jesus? Você lembra de algum? Eu vou lembrar você de um, Tiago, né? Tiago era um dos irmãos de Jesus, e Tiago era um dos que não acreditava que Jesus fosse o Filho de Deus. E Tiago se converteu depois da ressurreição de Jesus e tornou-se um dos líderes da igreja, o principal líder da igreja de Jerusalém, tá? Mas ainda tinham outros irmãos. Você consegue lembrar? Se você lembrar, coloca aí no comentário, tá? Comente aí para que outras pessoas também consigam lembrar nomes de irmãos de Jesus Cristo, tá certo? Terceiro, amados, o que José e Maria souberam fazer a respeito de Jesus em relação aos seus irmãos? Qual foi o comportamento, né, de José e Maria, tá, a respeito dos seus irmãos, com relação, né, aos seus irmãos? Bem, queridos, isso aqui é meio complexo, né? Mas a despeito de Jesus ter sido especial, né? José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo, né? Com diferença ou indiferença. Eles sabiam que havia algo especial na vida do seu filho mais velho, né? Do seu filho primogênito, pois lhes fora revelado isso, né? Pelo anjo, que ele, Jesus, seria o Salvador, né? Que ele, Jesus, seria o Salvador, o Filho de Deus. Nós vemos isso em Lucas, no capítulo 1, versículo 35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos de Jesus. Tá certo? Como é que você tem se comportado diante dos seus filhos? Quando um deles se destaca, um deles é mais inteligente, um deles só tira nota boa na escola, é mais obediente, é mais desenvolvido, tá? Como é que você se comporta diante de uma situação como essa? É muito importante, tá, querido, você entender que para todos os seus filhos são filhos seus que precisam ser amados sem diferença nenhuma entre eles. Como foi, amados, o tratamento que Jesus recebeu? Qual foi o tratamento que seus pais lhe deram? Afinal, eles sabiam que aquele menino era especial. Era o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mas, amados, todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao tratamento dos outros meninos de Israel. Ele passou pelas mesmas situações, pelas mesmas obrigatoriedades que os meninos de Israel passaram, Jesus também passou. Ok? Entenderam agora? E
O quinto ponto para a gente revisar, amados, você pode citar os elementos que formam a tríplice ou tríplice desenvolvimento de Jesus? Em que Jesus se desenvolveu? Você lembra ainda? Consegue lembrar? Nós aprendemos que Jesus desenvolveu-se em 3 partes importantes, né? Em 3 áreas importantes, tá? Ele se desenvolveu em sabedoria. Você lembra a outra? Em estatura e em graça, tá? Então Jesus desenvolveu-se em sabedoria, desenvolveu-se em estatura e desenvolveu-se em graça, tá? Então, querido, chegamos aqui, né, ao final de mais uma lição, e aqui nós temos, amados, a 13ª lição, que é do próximo domingo. Espero que você também no próximo domingo esteja com a gente. E o tema da 13ª lição é a amizade de Jesus com uma família em Betânia, tá? Então, querido, quero orar com você agora, encerrando aqui, concluindo aqui a nossa lição. Amém? Querido Deus e nosso Pai, quero te agradecer pela lição de hoje, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento, que nós possamos crescer, amados, em sabedoria, em estatura e na graça para com Deus e para com os homens. Abençoa, meu Deus, todos que acompanharam a lição até o final. Eu louvo por suas vidas e peço uma bênção especial a todos eles. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.